Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 25 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado quer votar em novembro projetos sobre as relações da União, Estados e Municípios. Proposta que revoga a decisão do TSE sobre número de deputados de acordo com o Estado é destaque no plenário esta semana. A Comissão do Congresso aprova o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2014. E em seminário no Senado, pesquisadores e atletas discutem inovação no esporte e na saúde. O Senado deve votar em novembro os projetos que tratam das relações entre União, Estados e municípios. O chamado Pacto Federativo foi tema de uma sessão do plenário ontem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os governadores de Alagoas e Mato Grosso participaram da sessão temática e criticaram o Pacto Federativo. Os estados, desde a Constituição de 88, vêm perdendo progressivamente receitas, espaço no bolo, chamado bolo federativo. Tem aumentado substancialmente as suas despesas, dada ao aumento das suas obrigações. O ministro da Fazenda rebateu. Disse que a dívida de estados e municípios caiu nos últimos 12 anos. Em 2001, 18% do PIB era a soma de todas as dívidas estaduais. Em 2002, chegou a 20% e hoje é 10%. Portanto, a dívida dos estados brasileiros foi reduzida pela metade e que mostra, então, um bom desempenho fiscal dos estados brasileiros. Guido Mantega defendeu o projeto já aprovado na Câmara, que muda as regras para o cálculo das dívidas com a União. Segundo ele, estados e municípios deixarão de pagar 15 bilhões de reais em 2013. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Beneficia 2 estados que assinaram depois essas reestruturações, que foi o estado de Alagoas e o estado do Rio Grande do Sul, e 180 municípios. O desconto maior não será para São Paulo, como tem sido dito nos jornais. Pelo contrário, São Paulo é dos que tem uma redução percentual menor do que os demais municípios. O governador de Mato Grosso elogiou o projeto, mas disse que o texto não permite que estados façam novos investimentos. O estado de Mato Grosso, por exemplo, nós pagamos 15% da receita líquida. Se nós pagamos 1 bilhão esse ano, com a votação, nós vamos continuar pagando o mesmo 1 bilhão de reais. O que vai acontecer é que nós vamos antecipar a dívida. Se nós temos 30 anos para pagar, podemos pagar com 25, 24 ou 26. O ministro da Fazenda também defendeu o projeto que muda a cobrança do ICMS interestadual. O texto reduz para apenas 3 o número de alíquotas do imposto. Na prática, hoje esse limite não existe. O texto também prevê um fundo para compensar as perdas de arrecadação dos estados. 297, 98 bilhões de reais, né, até 2020, e com a participação de recursos orçamentários no valor de 25% desse valor, e o demais seria financiamentos para fazer investimentos em infraestrutura, facilitar a vida das empresas. Para Mantega, se o Congresso aprovar as mudanças no Pacto Federativo, será mais fácil resolver uma pendência no CONFAS. O Conselho reúne todos os secretários de Fazenda e precisa validar os incentivos que foram concedidos para atrair empresas, a principal tática dos estados na guerra fiscal. Já foram julgados inconstitucionais os incentivos. Alguns casos, a hora que o STF soltar uma súmula vinculante, os empresários vão ter que ressarcir os estados. E os governadores respondem por isso.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, disse que vai colocar em votação na próxima quarta-feira os projetos sobre a renegociação das dívidas de estados e municípios com a União e sobre o fundo para compensar as perdas de arrecadação com as mudanças no ICMS. Ele defendeu que as matérias sobre o Pacto Federativo sejam votadas no plenário do Senado na segunda semana de novembro. Se não conseguimos o consenso, nós temos uma maioria política e temos que ter coragem de deliberar. Nós concordamos com o calendário, com a ênfase que o senador dá para a necessidade de nós termos um calendário. O projeto de renegociação das dívidas dos estados e municípios, que o repórter Dante Ascioli citou na reportagem anterior, foi aprovado esta semana na Câmara dos Deputados e vem para o Senado. Veja os principais pontos do texto. Pela regra atual, a dívida de estados e municípios é calculada pelo Índice Geral de Preços, o IGPDI, mais os juros, que variam de 6% a 9%. Segundo o Ministério da Fazenda, a correção deve variar de 11,8% a 14,8% em 2013. O texto muda o indexador para as futuras prestações. Em vez do IGPDI, estados e municípios teriam duas opções para pagar a dívida. Ela poderia ser corrigida pelo IPCA, mais juros de 4%, ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Pelo projeto, vale o índice menor. De acordo com o governo, o IPCA mais juros significam uma correção de 9,8% em 2013. A Selic é menor, 8,4%. O projeto também permite a redução do saldo devedor. Em vez do IGPDI mais juros, o governo federal aceita recalcular o estoque da dívida usando apenas a Selic como indexador. Para alguns estados e municípios, isso pode significar o perdão de parte dos débitos. A Câmara incluiu no projeto um artigo que também permite a renegociação das dívidas dos estados com bancos oficiais privatizados na década de 1990. O projeto de decreto legislativo que revoga a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o número de deputados de 13 estados também teve destaque no plenário esta semana. O diretor da Agência Senado de Notícias, Marco Antônio Reis, comenta o assunto. A resolução do TSE que alterou o número de deputados federais, estaduais e distritais foi o principal tema votado pelo plenário do Senado essa semana. A discussão girou em torno dos efeitos da decisão do tribunal que mudou o tamanho das bancadas dos estados, levando em conta o censo de 2010. O novo cálculo aumentou as bancadas do Amazonas, Pará, Minas, Ceará e Santa Catarina. Mas como não haverá um aumento no número total de deputados, outros estados terão que diminuir as suas bancadas. É o caso da Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. O cerne do problema está no fato de que o tamanho atual das bancadas leva em conta uma distribuição populacional que não é mais a realidade do país. O Pará, por exemplo, que tem 3,5 milhões de habitantes, tem uma bancada de apenas 8 deputados federais, enquanto o Piauí, que tem uma população menor, tem 10 deputados federais. Como era de se imaginar, o assunto dividiu os senadores, que deixaram de lado questões partidárias para defender os interesses estaduais. O fiel da balança foram os senadores dos 14 estados, cujas bancadas não são alteradas. Foi aprovada, então, a resolução que suspende o ato do TSE, mas a questão ainda não está resolvida, já que o assunto ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Se for aprovado, valerá já para as eleições do ano que vem, ou seja, cai a resolução do TSE e ficam mantidos os tamanhos atuais das bancadas federais e estaduais. Agora, se isso não acontecer, vai ficar valendo mesmo a decisão do TSE, que favorece, repito, os estados do Amazonas, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Pará e diminui o número de deputados na Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. Os eleitores desses estados, principalmente, devem estar atentos. A bola está agora com a Câmara dos Deputados. E hoje, a partir das 14h, uma sessão especial no plenário do Senado será dedicada a homenagear os professores pela passagem da data de 15 de outubro, dedicada a esses profissionais. A sessão foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues, entre outros.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2014. Houve um atraso de 3 meses na votação, porque os deputados e senadores aguardavam a definição das regras do chamado orçamento impositivo. Ele obriga o governo a liberar o dinheiro das emendas parlamentares. A grande novidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 é que ela já está adequada ao chamado orçamento impositivo, uma proposta de mudar a Constituição para obrigar o governo federal a liberar integralmente as emendas individuais dos parlamentares. Hoje, os deputados têm direito a essas emendas, mas na prática, poucas delas são de fato contempladas pelo governo. O orçamento impositivo ainda aguarda votação no Senado, mas a Comissão de Orçamento se adiantou e já separou 1,2% das receitas correntes do país para as emendas parlamentares. É o que explica o relator da LDO, deputado Danilo Forte. Todos reclamam que muitas vezes a lei orçamentária é uma peça de ficção. Nós fizemos a lei de diretrizes orçamentárias no sentido de orientar o governo, o Poder Executivo a ter uma maior resolução, uma maior velocidade na aplicação dos orçamentos da União. Esse é o princípio básico da LDO que foi feita. Segundo o relator, a área da saúde é uma das prioridades da LDO para 2014, que amplia a previsão de recursos para entidades filantrópicas, especialmente as Santas Casas. Outro compromisso que consta no texto é com a continuidade das grandes obras de infraestrutura. Mesmo que o orçamento para 2014 não seja aprovado até o final do ano, o governo federal fica liberado para continuar os investimentos das obras do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Brasil Sem Miséria. Agora, a LDO tem que ser votada pelo Congresso em sessão conjunta de senadores e deputados. E a emenda constitucional do orçamento impositivo pode ser votada no Senado na semana que vem, de acordo com líderes do governo e da oposição. Pesquisadores e atletas reunidos no Senado alertam: falta diálogo entre as universidades e as empresas. Eles vieram participar de um seminário sobre inovação no esporte e na saúde, organizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O seminário reuniu parlamentares e representantes da comunidade científica. Todos concordaram que o investimento em inovação é fundamental para aumentar a competitividade do país, mas apontaram as deficiências do planejamento no setor, como a falta de mais recursos e de estratégias de longo prazo. Nós retrocedemos no sentido de que, nas últimas leis de diretrizes orçamentárias, alguns anos atrás, nós tínhamos a proibição de contingenciamento dos recursos de ciência e tecnologia. E de 2, 3 anos para cá, isso foi modificado e isso tem reduzido os recursos de investimentos na área de ciência e tecnologia. Os participantes do seminário discutiram as contribuições práticas da ciência para o desenvolvimento social. Um dos temas debatidos foi o uso da tecnologia nos esportes de alto rendimento. Desde equipamentos de última geração até novas técnicas de treinamento, todas as inovações que permitem melhores resultados nas diferentes modalidades esportivas dependem da pesquisa científica. Se você é um corredor de 100 metros, e você ganha 1/10 de segundo na sua corrida, isso daí tem muito a ver com o seu treinamento, e o seu treinamento tem muito a ver com os equipamentos que você usa para treinar, mas também com o tipo de tênis que você está usando, o material, as ligas, os plásticos que foram desenvolvidos. Os atletas e os estudiosos do esporte reconheceram que o Brasil já domina as melhores tecnologias, mas afirmaram que falta mais diálogo entre as universidades e as organizações ligadas ao esporte. Acredito que aqui a gente possa fazer essa aproximação e essa transferência de tecnologia, de conhecimento, diretamente para a prática. Aqui no Brasil, o que existe de inovação está vindo principalmente das universidades, e lá fora é exatamente ao contrário, Você tem as empresas que se aliam às universidades e fomentam esse tipo de pesquisa. Então, os laboratórios universitários às vezes são financiados pelas empresas, que estão a fim de que os professores, os cientistas desenvolvam o produto, ou as próprias empresas têm grandes laboratórios de inovação. E isso ainda está faltando aqui no Brasil. O ministro da Saúde também participou do seminário sobre inovação. Na saída, Alexandre Padilha comentou o veto presidencial à medida provisória do programa Mais Médicos. Esse veto terá que ser analisado pelo Congresso.
tudo que foi acordado comigo foi encaminhado e mantido, tanto na sanção da lei quanto na tramitação no Congresso. Nunca existiu um acordo comigo sobre a criação de uma carreira para médico estrangeiro. Dizia o quê? Que os médicos estrangeiros que não tinham diploma aqui no Brasil, formados em outros países, depois de 3 anos, eles teriam que fazer a validação do seu diploma e atuar numa carreira específica. Para um estrangeiro participar da carreira, ele tem que ser naturalizado brasileiro. Então, esse conteúdo nunca foi tratado conosco. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.